Daniel, capítulo 5. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Versículos 26 ao 28. De coração iníquo e com a mente embotada, Belsazar, neto de Nabucodonosor, ocupava o lugar de seu pai no trono da superpotência do mundo antigo. Em seu pretenso governo regado a vinho e orgias, quebrou todos os protocolos da época ao usar os utensílios sagrados da casa de Deus em seu banquete pagão. Nem Nabucodonosor, em sua obstinação, ousou realizar tamanha afronta. Todos cantavam e brindavam em honra aos seus deuses fajutos, quando no mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreviam. Belsazar viu o que só Moisés até então havia visto, pois que no monte Sinai o Senhor escreveu perante o grande líder de Israel as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Êxodo capítulo 31, versículo 18. O rei foi tomado de tanto pavor que os seus joelhos batiam um no outro. Em tom de urgência, Belsazar mandou chamar os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, que, destituídos da sabedoria e entendimento do alto, não puderam ler a escritura nem fazer saber ao rei a sua interpretação. As suas imagens de escultura, sobre as quais o Senhor, também com o seu próprio dedo havia escrito, não as adorarás, nem lhes darás culto. Êxodo capítulo 20, versículo 5, mostraram a sua inutilidade, pois que não veem, não ouvem, nem sabem coisa alguma. Contudo, havia em Babilônia alguém em quem se achavam espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Então, Daniel foi introduzido à presença do rei para novamente provar naquela corte pagã que só o Senhor é Deus. Apesar de ter sido ricamente assistido por Nabucodonosor com presentes e cargos privilegiados, Daniel recusou as honrarias vindas da parte de Belsazar, pois sabia que o Senhor o havia rejeitado. Diferente de Nabucodonosor, Belsazar conservou a soberba e a arrogância de seu coração, mesmo sendo conhecedor de tudo o que se havia passado com o seu antepassado. E naquela mesma noite foi morto e destruído o reino que era considerado invencível. A cabeça de ouro deu lugar ao peito e aos braços de prata. Daniel capítulo 2, versículo 32. Iniciando assim o cumprimento do sonho dado a Nabucodonosor e de todas as predições ditas pelos seus profetas. Jeremias capítulo 51, versículo 41, Isaías capítulo 14, versículo 23, Isaías capítulo 47, versículos 1 ao 15. Caiu, pois, a grande Babilônia. Diante do cenário profético atual, Babilônia ocupa uma posição simbólica para designar o reino de trevas e de engano que tem seduzido o mundo. E diante dos fatos que se noticiam, cada vez mais revestidos de terror e de estupefação, as palavras escritas por Ellen White há mais de 100 anos atrás assemelham-se às palavras de um jornal de hoje. Ela diz: o tempo presente é de dominante interesse para todo o vivente. Governadores e estadistas, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm fixa a sua atenção nos fatos que se desenrolam em redor de nós. Acham-se a observar as relações tensas e inquietas que existem entre as nações. Observam a intensidade que está tomando posse de todo o elemento terrestre e reconhecem que algo de grande e decisivo está para ocorrer, ou seja, que o mundo se encontra
à beira de uma crise estupenda. Profetas e Reis, página 274. À semelhança de Belsazar, estamos prestes a ver o cumprimento final da segunda voz angélica. Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Apocalipse capítulo 14, versículo 8. Notem que da mesma forma que Belsazar bebia vinho diante dos grandes da terra, num culto promíscuo e abominável, o profeta do Apocalipse descreveu uma espécie de vinho que prostituía todas as nações. E logo depois, ao findar da terceira voz angélica, João descreveu o que manterá sóbrio e a salvo o remanescente do Senhor. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Vocês acham coincidência o fato de Deus ter usado o próprio dedo para escrever apenas naquelas duas situações? O mesmo dedo que escreveu os 10 mandamentos e iniciou dizendo: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao 4, foi o mesmo que decretou a queda do império que desprezava a sua lei. Da mesma forma, o desprezo pela lei de Deus decretará a sentença definitiva daquela que tem embriagado o mundo com o seu vinho de mentiras. E o tempo solene no qual vivemos nos exige uma decisão urgente. Precisamos atender agora ao apelo divino. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Pois como em um só dia veio a destruição da antiga Babilônia, em um só dia Deus dará termo à atual meretriz, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Apocalipse capítulo 18, versículo 8. Amados, a graça de Jesus por meio de seu sacrifício é o único argumento diante do Pai que nos salva e nos redime. Mas a mesma graça também nos lembra do porquê o Filho de Deus teve que descer até nós para cumprir o que a seu respeito estava escrito. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Isaías capítulo 53, versículo 5. E o que é a iniquidade ou pecado? O apóstolo João também nos responde. O pecado é a transgressão da lei. 1 João capítulo 3, versículo 4. Portanto, todo aquele que aceita a graça maravilhosa e suficiente de Cristo Jesus é conduzido pelo Espírito Santo a andar como ele andou. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. E serão estes que, como Daniel, recusarão os presentes corruptíveis de Babilônia e aguardarão o sublime e eterno presente. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Vigiemos e oremos. Um feliz sábado, santos dos últimos dias. Rosana Garcia Barros.